3, glória a Deus. Tiago, capítulo de número 3. E Tiago é um daqueles livros pequenos, né? Não é grande não, são somente 5 capítulos. Eu quero ver se você está afiado com a sua Bíblia aí, ó. Tiago, capítulo de número 3. Quem já achou, diga amém. Tem gente que nem achou e já falou amém, só para não ficar para trás. Eu conheço o povo, eu sei como é que é. Vamos lá, Tiago, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Pega a Bíblia, ou então pega o teu celular aí. Alguns têm a Bíblia no aplicativo, né, do celular, e todo mundo lê junto. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques, ou melhor, tão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vamos orar? Senhor, fale conosco nesta noite. Esta é a hora da palavra ser ministrada, e eu quero te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações e venha nos abençoar, Senhor, de forma poderosa, para que através da palavra ministrada o Teu Espírito Santo nos ensina e venha nos ministrar, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria. Louvado seja Deus. Por que nós estamos aqui hoje? Por vários motivos. Mas um dos motivos de nós estarmos aqui hoje é porque alguém pregou para nós o amor de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Alguém pregou para você. Alguém pregou para mim. Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém chegou para nós, falou do amor de Jesus. E esta palavra, ela mudou a nossa vida. Eu já ouvi, eu prego a palavra de Deus, eu já contei isso aqui muitas vezes, mas eu comecei a pregar a palavra de Deus na minha adolescência, quando eu tinha de 16 para 17 anos. Comecei a pregar em cultos nos lares. Sabe culto em casa? Eu pregava em cultos em casa.
Eu pregava em culto de jovem. Comecei a pregar, daqui a pouco o pastor começou a me dar oportunidade lá na igreja, nos cultos da igreja. E aí fui pegando jeito e fui me tornando um pregador da palavra de Deus. São muitos anos já pregando. E eu já ouvi várias pessoas, já ouvi de muitas pessoas, muitas mesmo, chegarem para mim e falarem assim: pastor, aquela palavra que o pastor pregou, aquela palavra mudou minha vida. Jesus usou a tua vida para pregar uma palavra e aquela palavra mudou a história da minha vida. Falei: meu Deus, olha que responsabilidade. E eu já preguei muitos anos no rádio, eu fiz programa de rádio muitos anos, eu pregava no rádio, pregava na igreja, e eu ouvia isso das pessoas, já ouvi isso, eu ouço até hoje, pela misericórdia de Deus. Não estou falando isso para me engrandecer. O que eu quero dizer para vocês com isso é que a palavra, ela tem poder. Quem concorda, diga amém. A palavra tem poder. E o que muda a pessoa não é o pregador. O que muda a pessoa não é o pastor que pregou. O que muda é o poder da palavra que foi pregada. E esse poder é o poder de Deus. Então Deus tem falado comigo sobre cura. Deus tem falado comigo sobre esse poder da palavra. E quando nós falamos que a palavra tem poder, existem vários mitos dentro dessa frase. Existem várias ideias que elas não são verdadeiras. E também existem muitas ideias que elas são verdadeiras. Então, por exemplo, quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu passei na frente de uma casa e eu determinei, olha, essa casa vai ser minha. Já viu gente fazer isso? Passei na frente da agência de carros e eu falei: esse carro vai ser meu, esse carro aqui, ó, eu quero esse carro, eu quero esse modelo, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a pessoa faz isso, será que realmente Deus vai dar? Pode ser que sim, como pode ser que não. Porque se estiver dentro do plano de Deus, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Quem crê, diga amém. Amém. Mas também não significa que, se esse não for o plano de Deus, que Deus vai mudar o plano dele só para satisfazer o que eu determinei. Nesse sentido, a palavra não tem poder. O que tem poder, queridos, é a oração que nós fazemos, acreditando que Deus é poderoso para fazer, se isso estiver dentro do plano de Deus. Nesse sentido, a gente precisa entender que não é bem assim. As pessoas às vezes acham que a palavra é um passe de mágica, que ela fala e acontece. Não é assim, não é bem desse jeito. Se estiver no plano de Deus, ela vai acontecer. Agora, o que Tiago falou aqui para nós? Qual foi o ensinamento que Tiago deixou para nós no capítulo 3? E eu já adianto, queridos, que a pregação de hoje, ela não vai te empolgar. Tem pregação que a gente ouve e as pessoas ficam empolgadas ouvindo, né? Glorifica a Deus, aplaude, às vezes fica até de pé para glorificar. A pregação de hoje não é para fazer isso, não. A pregação de hoje é para fazer eu e você pensar. Posso ouvir um amém, queridos? É para a gente pensar a forma que a gente tem feito as coisas. Porque Tiago deixou um ensinamento para nós. E qual foi o ensinamento que ele falou? Do poder da língua. E é interessante que quando ele fala sobre o poder da língua, ele não fala tanto do poder bom que a língua tem, de abençoar, de profetizar palavras de bênção, mas ele vai usar bastante o exemplo negativo. Porque, pelo incrível que pareça, apesar das nossas palavras terem poder, e nós sabemos disso, nem todos fazem bom uso desse poder das palavras. Quem entendeu, diga amém. Então Tiago vai dizer o quê? Em primeiro lugar, sobre dominar as palavras, dominar a língua. É um membro pequeno do nosso corpo, e ele vai usar 3 metáforas. A primeira metáfora que ele vai usar é que, da mesma forma que nós colocamos freio na boca de cavalo, e com aquele freio a gente consegue parar um cavalo, ele está dizendo que o homem que consegue frear as palavras, ele é sábio. Porque tem pessoas que falam assim: ah, mas eu falo mesmo, ah, eu não seguro não, eu falo, mas isso não é nem um pouco sábio, não é nem um pouco sábio. Porque o sábio, ele sabe falar, e ele sabe falar na hora certa. Tem momentos que, ainda que eu tenha razão, ainda que eu esteja certíssimo, eu não vou falar naquele momento, porque aquele momento não é o momento certo de eu falar. Às vezes os casais têm problema de comunicação ali no casamento, exatamente por isso.
Porque a pessoa está até certa, mas ela quer falar na hora errada. E aquilo que você fala na hora errada, ao invés de ser certo, se torna errado, você perde a razão. Eu, como pastor, por exemplo, eu posso corrigir pessoas, posso não, eu devo, porque eu sou pastor. Mas eu tenho que fazer isso com muita sabedoria e com muita graça de Deus, para que quando eu falar algo, a minha palavra seja dada com sabedoria, e ao invés de eu tirar a pessoa da presença de Deus, eu possa trazer essa pessoa para perto, trazer essa pessoa para os pés de Deus. Quem está entendendo, diga amém. 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 Ele vai usar um segundo exemplo. Ele vai dizer que a pessoa que consegue dominar as palavras, ela é praticamente como um navio, que é gigantesco no tamanho, mas o que vai movimentar o navio de um lado para o outro é um leme, que é pequeno. Leme seria tipo um volante do navio, né? Só que não é volante, se fala leme. Você consegue virar um barco para onde você quiser, se você pegar aquele pequeno leme e você conduzir ele da forma certa. As palavras bem conduzidas, elas trazem vida, elas trazem cura, elas trazem restauração, elas trazem edificação. Quem entendeu, diga amém. Amém. E o terceiro exemplo que ele usa é o exemplo de um incêndio. E um grande incêndio numa floresta, ele começa com uma faísca. E assim é a palavra. Uma palavra pode incendiar tudo e destruir todas as coisas. Essa foi a palavra que Tiago explicou para nós aqui no seu capítulo de número 3. Mas o que eu quero comentar com vocês nessa noite é exatamente sobre o poder das palavras. Eu quero trazer 4 ideias aqui bem rapidinho para nós orarmos, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo grande aqui nessa noite. Quem crê, diga amém. Amém. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês como ensinamento, que as nossas palavras, elas têm o poder, isso segundo Tiago, segundo o texto de Provérbios, segundo Deuteronômio. O que vai dizer? Que as nossas palavras, elas têm poder de construir, elas têm poder de edificar, e elas também têm o poder de destruir. Você edifica com as suas palavras. Você, quando fala, você tem poder de fortalecer uma pessoa. Você tem poder de abençoar uma pessoa com as suas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Por que nós edificamos com as palavras? Por que nós fortalecemos com as nossas palavras? Tiago vai dizer que as nossas palavras têm esse poder de construir, de edificar, mas ela também pode destruir. Às vezes a pessoa chega para alguém e conta um sonho, conta um projeto, e a outra pessoa que ouve, ela com as palavras, ela consegue arruinar toda a motivação que aquela pessoa está vivendo. Ela quer fazer, ela quer construir, ela quer edificar, ela quer fazer algo grande, mas de repente ela conta para alguém que chega para ela e fala assim: olha, mas eu de você, eu não mexeria com isso não. Eu conheço uma pessoa que fez e não deu certo. Olha, eu de você não faria, porque tem pessoas que já tentaram e não conseguiram. Eu já tentei e não consegui. Você percebe que a palavra dessa pessoa, ao invés de motivar, ao invés de construir, ela destrói. Ela vai arruinar a pessoa. Eu lembro quando a irmã Ione, há um tempo atrás, faz quanto tempo, irmã Ione, você começou a trazer aquela sobremesa para a igreja, começou a vender? Uns 3 meses. Eu lembro quando a irmã Ione começou a fazer essas sobremesas. Quem já comeu da sobremesa que a irmã Ione faz? Levanta assim a mão. É bênção, queridos? Ó, tô fazendo o merchan de graça. Mas eu lembro quando a irmã Ione começou a fazer as sobremesas, eu incentivei. Falei: faz, irmão, faz. Felipe começou a levar para vender lá no serviço, né? E eu falei, incentivei, falei: vai, faz, que vai dar certo, vai ser bênção, pode fazer, vai lá. Porque uma palavra, ela pode incentivar, queridos. Quem entendeu, diga amém. Amém. E eu sempre incentivei. Por quê? Porque você incentivando a pessoa, ela se sente mais forte, ela se sente mais impulsionada para fazer. Quantas vezes eu já tive pessoas ao meu lado, como pastor, pessoas aqui na igreja, que eram pessoas que as palavras destruíam. Não, mas está difícil. Mas a igreja está não sei o quê. Mas olha os obreiros. Mas olha o grupo de louvor.
Porque se você começa a olhar para as coisas, você desanima. Se você começa a olhar para os problemas, para os defeitos do irmão, para os defeitos do pastor, se você começa a olhar para a dificuldade, você vai parar. Então eu já tive pessoas ao meu lado, que eram pessoas que acabavam o culto, ela vinha se despedir de mim, e ela falava: tchau pastor, Deus abençoe. Olha, que difícil, né? Que luta, né? Que dificuldade, né? Ou seja, você acaba de receber um culto, você acaba de receber uma palavra de Deus, e a pessoa vem lá do outro lado com um balde de água fria em cima de você. Está repreendido em nome de Jesus. E eu glorifico a Deus, porque eu já tive e tenho pessoas ao meu lado, que são pessoas que ao invés de falar uma palavra de desânimo, elas sempre têm uma palavra de ânimo. Amém, pastor, vai ser bênção, Deus falou conosco. Se alguém foi alcançado lá no vídeo, alguém foi abençoado, nós vamos ouvir testemunho. E quando você tem uma palavra de ânimo, a pessoa se sente mais forte, ela se sente mais capaz para fazer. E é assim que Deus quer usar a minha vida e a tua vida, irmãos, para que através da nossa boca nós possamos profetizar bênção e vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus. Aleluia. Use as tuas palavras como bênção de Deus. Diga para quem está ao seu lado: use as tuas palavras com mais fé. Diga: use as tuas palavras como bênção de Deus. Segundo lugar, que eu quero falar nessa noite, são 4 coisas. Em segundo lugar, o que nós falamos é um reflexo, é um resultado daquilo que nós temos dentro de nós. Você fala daquilo que o teu coração está cheio. É isso. Se eu entendi que existe poder nas minhas palavras, eu tenho que abençoar pessoas. Se eu entendi que as minhas palavras têm poder, da minha boca tem que sair palavras de bênção. E todos os dias, quando eu oro com a minha esposa, e nós estamos nesse propósito da meia-noite, e todos os dias que nós oramos, eu começo, ela termina, às vezes ela começa, às vezes eu termino, né? E sempre nós declaramos palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. A minha esposa é uma bênção, Senhor. Ela é uma bênção de Deus. Os nossos filhos, eles são bênção de Deus. E essas palavras, elas saem do coração, porque é o que tem dentro de mim. Por isso que se você é uma pessoa que tem Deus na tua vida, quando você abre a boca, as pessoas percebem que existe Deus dentro de você. E é por isso que essa palavra de hoje, ela não é para te motivar não, você sai daqui alegre, pulando, não é para você falar em línguas não, é para você pensar, é para eu pensar. Quais são